Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast pra gente falar de Mundial de Clubes, pra gente falar de Corinthians, pra gente falar de São Paulo. Começar pelo Mundial de Clubes. O Palmeiras chegou em Abu Dhabi, a preparação segue a milhão, né? A gente viu algumas fotos aí de alguns jogadores se preparando no avião. Chegou lá, treinou, a equipe palmeirense não teve descanso, né? E isso foi proposital, porque você chega lá muito cansado e aí para você não se perder no fuso horário, você tem que dormir no período certo, né? Então você chega lá de manhã, de tarde, você tem que segurar até a noite e dormir só à noite, né? E não dormir uma hora que você chega, para você se adaptar melhor. Então você vê que o Palmeiras está com um planejamento extremamente afiado e tá bem legal de ver essa preparação. Alguns torcedores já chegaram lá. Uma notícia ruim, né? O terceiro goleiro do Palmeiras fez lá, a comissão chegou lá, foi testada, né? E o terceiro goleiro, o Vinícius, né? Se eu não me engano, ele testou positivo, vai ter a contraprova ainda, mas a princípio ele está afastado. Mas o resto do elenco, todo mundo ok, treinou e já pode sentir um pouco aí do gramado, dos estádios, enfim. Então mostra que o Palmeiras está muito bem preparado. O que eu falei ontem eu vou repetir, o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado, vai ter que se blindar demais, né, nessa preparação, para que ninguém mais tenha um Covid positivo, né? Um teste de Covid positivo. O goleiro vai testar de novo, pode ser que dê negativo. Se der negativo, ele vai testar uma terceira vez, que aí vai ser a prova definitiva para ver se já der negativo agora, já era. Ele vai ter que ficar em quarentena, já vai perder o Mundial. E a comissão segue, né, na espera de Gabriel Veron e eu esqueço o nome do lateral. Me veio o nome do Atuesta na cabeça. Mas é o Atuesta? Quem que... Eu confundo com a contratação nova do Palmeiras, né? É o Atuesta que foi contratado recentemente, né? Então eu peço perdão ao torcedor, eu sempre confundo o nome dos dois, inclusive não tem absolutamente nada a ver. Mas eu sigo... Aliás, deixa eu puxar aqui já. Que eu fico com essa... Toda vez a gente vai falar de Mundial, toda vez eu vou falar de Palmeiras, toda vez eu vou falar... E eu já falei aqui no podcast desse jogador, e toda vez, né, na hora que eu vou falar sobre o assunto, eu acabo confundindo os nomes, né? Sempre me vem o nome do Atuesta na cabeça, então eu peço perdão, mas o Palmeiras segue na espera, né? Segue na espera e se tudo der certo, eles vão conseguir ir para lá, mas já perdem muito dessa preparação. Primeiro, de ambientação, né, de você se adaptar ao fuso horário. Segundo, o treinamento, né? Porque você está com Covid e você não pode treinar no seu 100%. Claro que na casa deles, eles podem fazer o que eles quiserem. Em isolamento, eles podem fazer o treinamento que eles quiserem, mas é limitado, né? Não tem todo o acesso a equipamento de preparação, não tem acesso ao campo. Então, tem muito dessas coisas e é um problema, né? É um problema porque atrasa, é o Piquerez, sempre me veio o nome do Atuesta na cabeça, é o Piquerez, né? Piquerez e o Verón segue aí, então já perdem um pouco, né? Mas o Palmeiras, pelo que a gente vem vendo, mesmo com todas esses contratempos, tá se preparando muito bem, continua com a preparação a milhão, pelas fotos que a gente vê, pelos vídeos que a gente consegue ver, até porque a imprensa tem pouco acesso aos treinamentos do Palmeiras, e eu acho que a preparação agora vai ter muito de preparação com o goleiro Everton, né? Porque o Tite fez a sacanagem de convocá-lo e não colocou em campo. E agora é um goleiro que precisa de ritmo, né? Então os treinamentos, pelo menos do goleiro, vão ter que dar uma pegada um pouco mais pesada, de ambientar, para que o Everton esteja em condições de jogo. Condição ele tem, fisicamente tem. O problema é aquela coisa, né? Que os goleiros sempre falam, é o tempo de bola. Quando você não está jogando, você perde muito tempo de bola, né? Você antecipar uma jogada, às vezes o cara chuta, a bola faz um efeito, então o goleiro que está afiado consegue antecipar às vezes esse efeito da bola. Então se perde muito disso, né? Infelizmente se perde muito disso, e o Palmeiras agora vai ter que correr atrás
né, dessa recuperação, porque o Tite fez o favor de prejudicar o Palmeiras nesse sentido, né? E independentemente do que tenha acontecido lá. Diz que o Tafarel, preparador de goleiros, diz que o Alisson melhorou muito, né, com esse contato com o Tafarel, tudo bem, tem todos esses fatores. Que o Everton pode ter aprendido muita coisa bacana, sim, mas segue sem ritmo de jogo, fez apenas uma partida, né? Então tendo essas coisas, mas acho que o Palmeiras tem que estar alheio a isso, tem que continuar a preparação, contratempos acontecem, alguns casos de Covid, né? Então contratempos estão acontecendo, algumas equipes estão desfalcadas também, assim como o Palmeiras. O Al-Ahly, por exemplo, já vai ficar extremamente desfalcado, porque o Egito foi para a final da Copa Africana das Nações. Então, tudo aquilo que a gente imaginava de que o Monterrey já era favorito, mesmo no 100% do Al-Ahly, agora se torna ainda mais favorito. Que o improvável pode acontecer? Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma, mas agora sim o Monterrey é muito mais favorito nesse duelo contra o Al-Ahly, né? Então o Palmeiras tem que estar focado na sua preparação para as duas equipes, né? De qualquer forma, segue as duas equipes, eles jogam no sábado, se eu não me engano, e aí sim o Palmeiras vai conhecer o seu adversário da semifinal, que é a partida mais difícil, porque ansiedade é o primeiro jogo, os caras já vão ter feito um jogo, né? Então eles entram com muito mais ritmo que o Palmeiras, então é sempre um jogo mais delicado, mas o Palmeiras eu acho que tem que confiar na sua preparação, que vem sendo muito boa, vem sendo muito bacana, muito interessante, né? Tudo que a gente vem vendo e toca o barco, né? Pé no acelerador, que agora o Palmeiras tem que confiar nas suas forças, né? Confiar no seu planejamento, porque temporada passada a gente viu o que aconteceu quando o Palmeiras seguiu o plano do Abel Ferreira, né? Tricampeonato da Libertadores. Então, muito bem, muito preparado. Falar de Corinthians, o Corinthians ainda segue, é um mistério, né? Quem é o possível novo treinador. O que a gente sabe é que o Corinthians quer fechar essa contratação o quanto antes, né? Ainda até o final da próxima semana, se eu não me engano. Então o Corinthians quer fechar muito rápido esse nome e se tem pressa para fechar, o nome do Jorge Jesus fica ainda mais difícil, né? Porque a contratação do Jorge Jesus ela é complicada, porque é um cara muito caro, né? Se o Corinthians tem pressa, então acho que é melhor nem negociar com o cara, né? Porque o Flamengo teve paciência, não deu certo, o Atlético teve paciência, não deu certo, e a lógica diz que também não vai dar certo no Corinthians, né? Ele vai enrolar o Corinthians o quanto der, o Corinthians vai ter muito menos poder financeiro para trazê-lo, né, se comparar com o Flamengo, com o Atlético Mineiro. Então imagino eu que essa negociação não vai acontecer, mas que o Corinthians deve estar sondando, certamente que sim. E a notícia que a gente tem é que por meio de intermediários o Corinthians está tentando entender o momento do treinador, né? Se ele está disponível, se ele quer voltar a atuar, se ele quer voltar para o Brasil. O que eu apurei em uma matéria, eu esqueci o site que eu vi, é que se eu não me engano foi no GE, no Globo Esporte, é que o Jorge Jesus, ele ainda está, ele foi demitido do Benfica e até o final da temporada europeia ele vai continuar recebendo um salário bem generoso do Benfica por essa demissão. E se ele topar treinar outro clube, ele vai parar de receber essa grana. Ou seja, o que dificulta ainda mais para o Corinthians, né? Tem a questão do Jorge Jesus, de trazer a comissão técnica, valores absurdos, fala-se em mais de 2 milhões de reais, entre 2 milhões e 3 milhões de reais para trazê-lo. E fora essa questão, né? O cara vai abrir mão de um salário que ele está recebendo sem fazer nada para ir para o Corinthians, tem que ser uma proposta muito boa, né? E pelo elenco que tem o Corinthians hoje, que tem um baita de um elenco, mas tem um baita de um elenco titular apenas, né? E o Jorge Jesus, certamente que se viesse, ia querer muito mais nomes para reforçar o elenco, para ter um elenco forte para disputar todas as competições, né? Os atletas que lá estão, os craques que vieram, não são atletas que vão aguentar jogar todas as partidas. Desculpa, assim, por mais que eles consigam chegar na sua melhor forma física, não vão conseguir disputar todas as partidas, como foi o Flamengo de 2019. Não vão.
né? Não adianta sonhar com isso. Um ou outro talvez consiga, mas não todos. Não todos. É praticamente impossível. Então existe uma série de entraves e eu imagino que é perda de tempo, né? Seguir ir atrás de Jorge Jesus, a menos que, repito, a menos que ele queira muito, né? Porque diz que no passado, final do ano passado, né, entre as temporadas, o Jorge Jesus foi oferecido ao Corinthians, né? Não sei se foi com o aval dele ou não, enfim, eu sei que se ele tiver com vontade, ele consegue. Agora, o que o Corinthians vai poder pagar é muito menos, né? Ele vai ter, obviamente, o apoio de uma torcida fanática, mas vai ter uma restrição de grana, de salário e de elenco, né? Até porque o Corinthians acho que chegou no seu limite para contratação do próprio bolso, né? Do próprio bolso do Corinthians. Agora sim, se conseguir fazer a mágica de conseguir outros parceiros e bancar, se conseguir um parceiro para bancar o Jorge Jesus também, é tudo viável, né? Eu acho que é tudo possível. Agora vai depender muito de conseguir um patrocinador que vai bancar essa, essa brincadeira aí que já não tá barata, né? Já não tá barata. Então, Corinthians segue no mercado, os outros nomes são obviamente especulados. Renato Gaúcho, uma parte da torcida gosta do nome, outra parte da torcida não gosta, por o fato dele já ter recusado uma proposta do Corinthians. É um nome que está no mercado. O Renato se desvalorizou muito depois da saída do Flamengo, então é um nome, sem dúvida nenhuma, é um nome possível, mas não sei se é bem cotado pela gestão, se é bem querido pela torcida, ou um terceiro nome que é pura especulação, né? Aqui é pura especulação. Eu falei, a gente vai especular, a gente vai falar sobre os nomes, mesmo que sejam especulação, porque a gente precisa falar sobre, né, para que o torcedor entenda que um nome pode ser bom ou não. É que o Jorge Jesus pode ser um bom nome? Pode ser, mas mesmo se o Corinthians conseguisse trazê-lo, seria bom? É um cara difícil de trabalhar. Ele é perfeccionista, ele tem um temperamento forte, então não é um cara fácil de se lidar. O elenco vai comprar essa ideia? Tem dessas coisas também. O Renato Gaúcho também tem dessas, né? Ele é um cara que tem a lábia, ele consegue conquistar os jogadores, mas ele também tem o jeito dele, né? Ele tem aquele jeitão dele. Vai dar certo no Corinthians também? Que ele é um bom treinador. Eu acho que o Renato é um bom treinador e que se o Corinthians tivesse que apostar no brasileiro, o que eu acredito que sim, o melhor nome talvez é o Renato Gaúcho, né? Muitos discordam, falam que o Renato Gaúcho não sabe dar treino, não tem tática, enfim. Eu acho que é um cara que tem tudo de um pouco disso, né, que se fala. Mas pelo momento que ele vive agora, é o momento que ele tá em... Ele vai querer recuperar, né, aquilo que foi manchado da sua imagem de treinador. Que até pouco tempo atrás era o principal nome, né, cotado a suceder o Tite. E de repente ele virou o pior treinador, né? É engraçado. Mas eu acho que pro Corinthians seria um bom nome. Agora, tem que ver se vai ser querido pela turma, porque o que fizeram com o Silvinho, assim, é algo surreal. O nível de rejeição do Silvinho foi algo surreal. A demissão do Silvinho, parece que o Corinthians ganhou uma Copa do Mundo, né? É impressionante o que teve de comemoração de torcedor, de buzinaço. É impressionante, né? E não dá para entender como que chegou a esse ponto. É surreal. Que o Silvinho não foi um bom treinador para o Corinthians, não foi. Que ele teve sequência, né? Chegou no início do Campeonato Brasileiro do ano passado. Teve um campeonato inteiro, ok, o elenco era ruim, o elenco foi reforçado, ele continuou jogando mal, virou ano, teve pré-temporada, continua jogando mal. Então, assim, é um cara que teve sequência, ele teve sequência. Agora, você vai trocar o cara agora? Teve tempo de contratar o treinador e agora você manda o cara embora? Agora fala de uma mudança de rumo aí, de rota, enfim, não sei qual o termo que o Duílio usou. Assim, é uma série de presepadas, né? Mas enfim, um outro nome, Roger Machado. Não sei se também é um nome bom pro Corinthians. O Roger
é um bom treinador, dizem os vários repórteres, né, jornalistas do Rio Grande do Sul, dizem que foi ele que acertou o time do Grêmio, que aí depois veio o Renato Gaúcho e se tornou aquele Grêmio que venceu a Libertadores, né? E diz que foi o Roger Machado que começou aquela construção, né? Assim como o Palmeiras teve antes do Abel Ferreira, o Cebola, né? Então diz que foi o Roger que começou isso, mas é um treinador ainda muito novo, é um treinador ainda que não tem título de peso, né? Ele tem cacife para o vestiário do Corinthians, com jogadores consagrados como tem o Corinthians hoje, é difícil dizer, é uma incógnita, né? Então, poderia fazer um bom trabalho? Poderia, mas é um cara que precisa de sequência. Não é um cara que vai ter um resultado a curto prazo. É diferente do Renato. O Corinthians precisa do resultado a curto prazo. Então o Renato realmente é um bom nome. Porque pela conversa de vestiário, na lábia, ele vai conseguir tirar o melhor dos jogadores do Corinthians. Então, para um curto prazo, eu acho que o, o Renato Portaluppi é o melhor nome nesse momento. Né? Falar de um nome internacional, tirando o Jorge Jesus, o Corinthians não tem essa tradição, se é que a gente pode usar o nome. O Corinthians nunca foi simpático a trazer um treinador estrangeiro, nunca. Né? Alguns estrangeiros já atuaram nos Corinthians, já. Mas o Corinthians não tem simpatia nenhuma por o treinador estrangeiro. Então, se seguir a lógica, nesse momento também não vem. A menos que seja o Jorge Jesus, mas é uma negociação extremamente complicada. Eu acho praticamente impossível. Né? E, de novo, se for para vender ilusão, nem começa. Já vem amanhã e já fala, ó, eu sei que o torcedor quer, mas não vai acontecer. Né? Para de vender ilusão. Para de vender ilusão. Esse foi o grande problema aí do Corinthians nos últimos meses, nas últimas semanas. É ficar vendendo ilusão pro seu torcedor. Né? Ah, mas quando falou do William, todo mundo dizia que impossível e aconteceu. Né? Poxa, quando falou do Paulinho, são coisas e coisas, né? Os dois são brasileiros, são identificados com o Corinthians. Você vai falar de Cavani, não tem identificação nenhuma com nenhum clube do Brasil. Jorge Jesus tem identificação com o Flamengo, não com o Corinthians. E se quisesse ter voltado para o futebol brasileiro, já teria voltado, porque ele teve duas grandes chances. Então não tem essa de não dá para menosprezar o Corinthians. Eu acho que de fato não dá para menosprezar o Corinthians. Agora, quando o jogador tem identificação, quando o cara quer vir, é muito mais fácil. Não dá para ficar vendendo ilusão. Então, se já não vai rolar, já fala pro torcedor, ó, Jorge Jesus, esquece, a gente tá no mercado e a gente vai anunciar a hora que tiver, mas esquece o Jorge Jesus. Pode esquecer, isso aí não vai acontecer agora. Agora, né? Sempre deixar a porta aberta, porque de repente, né, as coisas começam a dar certo, daqui a um ano o Corinthians tem condição de contratá-lo, não sei. Também não sei se o Jorge Jesus assumiria o Corinthians também, não sei. Né? Foi pro Flamengo, talvez queira conhecer a outra grande torcida do Brasil. É possível, às vezes por uma questão de vaidade ele queira isso. Mas é só o si. O cara tem que querer muito para ele ir pro Corinthians agora. Ele tem que querer muito, porque ele vai ter que abrir mão de muita coisa. E ele não é de fazer isso. É um cara enjoado, ele tem o jeito dele, ele é metódico, ele é perfeccionista, ele tem um temperamento forte. Então eu acho muito improvável o Jorge Jesus do Corinthians, muito assim, não vou falar que não, porque o cara não está trabalhando, né? Então diz que já foi oferecido ao Corinthians. Então, sim, simpatia no mínimo, pelo menos ele debater, né? Então acho complicado, acho uma negociação muito difícil, mas de longe eu acho que também conseguiria repetir o feito que ele conseguiu com o Flamengo. Que consegue resultado no curto prazo, esse também consegue, né? Então, se o Corinthians quer um resultado a curto prazo, já que fez a besteira de manter o Silvinho para essa temporada, tem que trazer um cara que vai trazer resultado rápido, né? E o Jorge Jesus, sem dúvida, é esse nome, mas é muito caro. O outro bom nome é o Renato Gaúcho, que perdeu muito, que perdeu muita moral aí no cenário, por que aconteceu com o Flamengo. Então, por isso mesmo, se desvalorizou muito. E é um cara extremamente possível para o Corinthians. E num curto prazo eu acho que ele conseguiria colocar o Corinthians de volta na rota de
de ser um dos concorrentes, de ser um candidato a título. Eu acho que o Renato conseguiria, mas tem que ver se vai acontecer. Se é um cara que parte da torcida gosta, parte da torcida não gosta. Então a gente vai seguir acompanhando e ver o desenrolar dessa história. A gente não sabe absolutamente nenhum nome que é negociado pela diretoria, tudo é pura especulação, até porque é muito recente, mas diz que o Corinthians tem pressa. Isso, uma coisa que a gente sabe é que o Corinthians tem pressa para fechar essa negociação. Falar brevemente de alguns resultados: Campeonato Carioca, Botafogo 4-2 para cima do Madureira, mas um bom resultado para o Botafogo, hein? Fluminense 1-0 para cima do Audax. O que chama atenção é que, por exemplo, a gente vê Vasco fazendo muitos gols, Botafogo fazendo muitos gols, Flamengo agora com o time entrando jogadores titulares fazendo muitos gols, e o Fluminense, que foi a equipe que mais reforçou, resultados bem humildes, né? Chama atenção. Precisa ganhar sequência, mas é uma coisa que eu falei no podcast passado. Poxa, todo mundo teve... Por que o Vasco consegue começar bem o Campeonato Carioca e o Fluminense não, né? Então tem essas coisas, assim, pré-temporada, tempo curto de preparação, jogadores fora de ritmo, tem tudo isso. Mas o Vasco também é um dos times que se fragmentou demais, se reorganizou demais e está conseguindo jogar bem. Se não jogar bem, fazer gols pelo menos, né? E aí chama atenção, né? Mas acho que é pouco a pouco. Fluminense é uma questão de... Só estou chamando a atenção aqui porque são resultados bem humildes pelos reforços que vieram. Mas que é um time que eu acho que vai dar liga. Eu acho que o Fluminense tem tudo para ganhar, para dar um caldo ainda nesse Campeonato Carioca. Mas precisa de tempo, sequência, continuar na evolução física, técnica, tática, que eu acho que dá para chegar lá. Campeonato Gaúcho, o Juventude empatou 1-1 com o Novo Hamburgo, hein? Mais um resultado não tão bacana pro Juventude, né? E agora sim, repito, não vou falar dos outros estaduais, eu peço perdão ao torcedor, a gente acaba falando mais dos clubes da Série A. Então fica o convite aberto para vocês, se quiser que eu fale do seu clube de coração, do seu estadual, deixa o comentário aí embaixo, a gente vem no próximo podcast e traz a notícia para vocês, traz mais discussão para vocês, tá bom? Mas fica o convite aberto, né? Deixa o comentário que a gente debate mais sobre o assunto, porque agora o assunto da vez é o São Paulo, né? São Paulo enfrentou o Bragantino 4-3 do Bragantino, foi um jogo com muitos gols, né? O Bragantino sai na frente, o São Paulo consegue a igualdade, o Bragantino faz mais um, termina o primeiro tempo em 2-1, o São Paulo começa o segundo tempo avassalador, faz o gol de empate, faz o terceiro gol, vira a partida e depois vê o Bragantino revirar a partida, né? Um golaço do Johan e aí um quarto gol para fechar a conta. O que chama atenção é o placar, obviamente, muitos gols, mas muitos erros das defesas também, né? As defesas muito expostas. Se pegar, por exemplo, o primeiro, o segundo gol do Bragantino e o quarto gol, falhas da defesa do São Paulo. Então, não foi um jogo que se fala, caraca, o ataque dos caras tá forte. O ataque foi bem? Foi bem, das duas equipes, mas as defesas deram ajuda, hein? As defesas deram uma contribuída para que esse placar fosse bem elástico, mas é bacana esse tipo de jogo, né? Que é um jogo muito acelerado, um jogo que você não sabe como vai terminar, porque até o juiz deu 6 minutos, se eu não me engano, de acréscimo. Poxa, é tempo para o São Paulo empatar, vai acontecer alguma coisa ainda, né? Mas não conseguiu mais nada, ficou por isso mesmo. Um grande resultado para o Bragantino, um resultado péssimo para o São Paulo, que segue sem vencer. É uma das piores, se eu não sei se é a pior início de Paulista do São Paulo, alguma coisa assim, mas acho que coisas positivas, né? Se é que a gente pode tirar de positivo, primeiro que São Paulo pegou o Bragantino, né? Então, o torcedor obviamente está aborrecido, o torcedor está chateado, o torcedor aumenta o coro, né, pedindo a saída do Rogério Ceni. E eu disse em um dos podcasts antigos que assim, até a terceira, quarta rodada é aceitável o início ruim. Depois disso não tem mais desculpa de que precisa de tempo, de que os jogadores estão fora de forma,
de que precisa de entrosamento. Depois da quarta rodada já não tem mais essa desculpa. Então a próxima rodada ela é derradeira para o São Paulo. O São Paulo precisa vencer a próxima partida, porque essa partida mostrou que assim é possível, né? O São Paulo melhorou demais em vários aspectos, demais. Mostrou um declínio defensivo, mostrou um declínio absurdo defensivamente. Chamou muita atenção a atuação do Miranda e do Arboleda. Mas, alguns erros bizarros, né? Primários até. Mas o São Paulo teve uma evolução tática, né? No aspecto ofensivo, pelo menos teve uma evolução tática. Então, se a gente fizer uma análise bem fria, né? Que o São Paulo sabe se defender e melhorou ofensivamente. Então, se o São Paulo, se a defesa como um todo, não estou aqui colocando só na culpa da dupla de zaga não, tá? Mas se a defesa, o sistema defensivo como um todo voltar a funcionar como já funcionou e o meio-campo para frente funcionar como funcionou esse jogo, o São Paulo tem tudo para vencer a próxima partida. Agora, não dá para saber, né? Não dá para saber, porque até então a defesa talvez fosse um dos grandes fortes, toma 4 gols, né? Chama muita atenção. Mas eu repito, assim, se vale. Eu sei que o torcedor está aborrecido, está chateado, e eu repito, aumenta o coro para a saída do Rogério Ceni. Mas o São Paulo encarou uma equipe de Série A, né, que é o Red Bull Bragantino. Uma equipe que vem se fortalecendo e que hoje, na opinião de alguns comentaristas, é a terceira força do futebol paulista. O Palmeiras obviamente é o primeiro, o Corinthians pelos reforços, apesar da queda do Silvinho, o Bragantino, né, o São Paulo e Santos. Pelo que as equipes mostraram na temporada passada, tá? E até usando a classificação do próprio Campeonato Brasileiro também como parâmetro. Então, o São Paulo não pegou qualquer baba. Apesar do início do Bragantino também ser bem ruim, o São Paulo não pegou qualquer baba, né? Então, a derrota ela era muito possível. A derrota ela não era algo que, não pode perder. Não, pode perder. E é muito possível de perder do Bragantino fora de casa, né? Jogando na casa do adversário, jogando em Bragança. Então, realmente era uma partida das mais complicadas. O São Paulo não precisa, até pelo início que teve, e aí culpa no Bragantino não tem nada com isso, a culpa é do próprio São Paulo, mas até pelo início que teve, seria o pior momento para pegar o Bragantino na terceira rodada, né? Mas teve que encarar, pegou essa parada pela frente e uma partida de muitos gols. São Paulo até virou a partida, né? Chegou a ficar na frente, mas não sustentou. Então, eu acho que tem coisas positivas a se tirar, sim, mas não dá para se basear nisso para falar que está tranquilo o ambiente, para falar que as coisas estão dando certo. É mais uma derrota para conta. É mais uma partida sem pontuar. O início de Campeonato Paulista do São Paulo é extremamente ruim. É extremamente ruim. Já tem que acender o sinal de alerta já, porque a próxima partida é a partida que o São Paulo precisa vencer. O São Paulo precisa necessariamente vencer a próxima partida. Se empatar, dá pra, né? Dá pra falar, pô, tá bom, vai, dá pra dar um chorinho, né? Dá pra dar um desconto, mas precisa começar a dar resposta. Então, se vale de alguma coisa, né? Claro que o torcedor precisa da vitória. O torcedor se alimenta da vitória, mas se vale de alguma coisa, enfrentou um time de Série A, um time que alguns dizem que é até a terceira força do estado de São Paulo, e mais do que isso, né, fora de casa, fez 3 gols, o adversário deu uma ajudada, deu também, mas fez 3 gols, em um ataque que não vinha funcionando. Então tem coisas positivas a ser tiradas, mas agora já não tem mais. Perdão, não tem muito mais para onde correr. Precisa começar urgentemente a dar uma resposta e a próxima partida é um paro difícil, né? Não vai ser fácil. A próxima partida do São Paulo, se eu não me engano, é um clássico, né?
Deixa eu só buscar aqui. Se eu não me engano, vai ser um clássico contra o Palmeiras, ainda por cima. Não, não vai ser contra o Palmeiras ainda não. O Palmeiras está no Mundial, né? Vai ser contra o Santo André. Então, jogando em casa. Então tem tudo para começar a dar uma resposta, né? Tem tudo para começar a dar uma resposta ao seu torcedor. Que tem coisas boas a serem tiradas? Tem. Mas eu acho que já não, agora não tem muito mais desculpa. A próxima partida ela é decisiva, né? Ela é fundamental para o São Paulo e o São Paulo precisa dar uma resposta. Ela é fundamental. Não tem mais desculpa agora, né? Agora não tem mais desculpa. Dá para falar ainda que se a gente for avaliar friamente, né, que a gente sabe que o futebol precisa de resultado e que o torcedor é um apaixonado. Mas assim, para mim também, o Silvinho poderia ter uma sequência maior? Poderia. Assim como o Rogério Ceni, mais um resultado negativo mais uma vez, fica praticamente insustentável, né? E eu falei aqui uma vez, né? Eu acho que às vezes a direção pode nem ser que mande ele embora, ele vai pedir para sair, porque ele é ídolo, vai ver o torcedor contra ele, o cara não aguenta. Eu acho que o Silvinho, por exemplo, ele ia pedir demissão se a diretoria do Corinthians não mandasse embora. Inclusive ontem eu falei que ele não tinha multa rescisória, tem, né? A multa rescisória dele é de um salário. Então não é pior dos cenários para o Corinthians, mas teve multa também, né? Multa tranquila. Mas o Rogério Ceni, se chegar no nível que, por exemplo, chegou o Silvinho, ele vai pedir para sair. Ele não vai se sujeitar a isso, né? Ficar ali, mentalmente para ele não vai suportar, né? Estar ali com o torcedor pedindo a sua saída. Então a próxima partida vai ter tempo, hein? Vai ter um tempinho até lá para se preparar, para tirar as coisas boas, porque teve coisas positivas a serem tiradas. Eu falo, pro torcedor deve estar muito difícil e é compreensível, mas tem coisas positivas a serem tiradas dessa partida. Então, se conseguir tirar as melhores coisas dessa partida, melhorar o que der errado, eu acho que tem tudo pro São Paulo, pelo menos, nem que seja no choro, conseguir uma vitória na próxima, nem que seja por 1-0. Mas agora não tem muito mais por onde correr. Agora precisa dar a resposta e essa é uma partida, acho que derradeira, né? Uma derrota eu acho que é o fim do ciclo do Rogério Ceni no São Paulo. Espero que não, porque o Rogério Ceni, ele é um cara que ele precisa de tempo. Ele é um cara que precisa de sequência. Mas no Flamengo ele chegou, já começou a ir bem, tudo. Ele nunca caiu nas graças da torcida pela forma como ele jogava e lá o elenco era absurdo, né? Então se ele fosse pro Flamengo e não chegasse ganhando, aí, pô, pelo amor de Deus, aí se aposenta como técnico, né? O São Paulo é um cenário diferente. É um elenco muito mais limitado. Mas veio reforço, mas os caras ainda estão fora de ritmo. Tem alguns que estão se condicionando ainda. Então ele é um cara que sempre foi, desde que ele iniciou primeira passagem no São Paulo, quando ele começou como técnico, depois foi pro Fortaleza, ele é um cara que precisa de uma sequência longa, ele não dá um resultado a curto prazo, né? Não deu certo no Cruzeiro também, mas fizeram uma sacanagem com ele no Cruzeiro também, mas não deu certo porque precisava de tempo. E no São Paulo agora ele precisa de tempo. Pô, mas ele começou no ano passado, o time mudou muito. Muito por conta dele próprio, porque ele pediu os reforços, e aí sim não tem muito como defender, porque ele pede vários jogadores, os reforços vêm e a equipe não rende, né? Então ele tem a sua parcela de culpa disso, mas se ele sabia que ele precisa de sequência, ele não podia ter mudado tanta equipe, e aí é um erro dele, né? Aí, enfim, aí se esse é o problema, aí foi um erro de planejamento do próprio Rogério, mas que ele é um cara que precisa de uma sequência mais longa, ele é. A gestão sabe disso, o torcedor sabe disso. Então mandá-lo embora agora é um erro. É um erro. Eu acho que é um erro, porque diferentemente do Silvinho, que está começando a carreira, o Rogério é um técnico consagrado. Já apesar de muito jovem, ele já é um técnico consagrado. Ele fez um grande trabalho no Fortaleza, que aí dá pra falar, pô, mas aí o Fortaleza é um clube menor, né? Então ele mandava, ele era um deus lá. Mas beleza, ele foi pro Flamengo e foi super vitorioso também, 3 títulos. Elenco
vários jogadores medalhões, um elenco forte, um elenco que todo mundo pode olhar e falar, cara, deve ter um problema de ego aí nesse vestiário impressionante. E o Rogério foi o vencedor lá. Foi vencedor. O Renato Gaúcho, por exemplo, não foi. Um cara que era, né, há pouco tempo atrás, cotado para ser o sucessor do Tite na seleção brasileira. Não ganhou nenhum título e teve a chance. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão também, ele teve a chance dele, né? Não deu certo. Então o Rogério, ele é um cara vencedor, porque no pouco tempo que ele teve de Flamengo, ele ganhou 3 títulos, né? Carioca, Supercopa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Inter deu uma ajuda. Mas aí o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Inter não quis ganhar, não pontuar as partidas essenciais, imprescindíveis. O Flamengo não tem nada com isso. Vai falar que um time é campeão brasileiro porque jogou mal? Jogando mal? Ninguém é campeão brasileiro jogando mal. Então é um cara vitorioso, mas é um cara que precisa de sequência. Se tivesse um elenco como o Flamengo na mão, aí é outra história. Mas ele não tem. Então por isso que mandar o Rogério Ceni embora agora é um erro de planejamento, porque mostra a falta de convicção, assim como o Corinthians mostrou. Porque sabe que o Rogério é um cara que precisa de sequência, ele precisa de um tempo maior para trabalhar, para dar resultado. Então, se tiver que terminar o Campeonato Paulista sem ir para a fase de mata-mata, que assim seja, mas que saiba que o Paulista vai seguir meramente como preparação. Porque não adianta também ganhar o Paulista, como foi o ano passado, e depois brigar para não cair. É melhor brigar para não cair no Paulista e ir bem no Brasileirão. Dessa temporada, né? Mas já acende o sinal de alerta, né? Porque são 3 primeiras rodadas, apenas um empate. O São Paulo flerta aí com um rebaixamento no Campeonato Paulista. Começa a flertar. Porque os outros não estão deixando barato, não. Você vê os times de menor expressão, entre aspas, os caras estão dando a vida nesse Campeonato Paulista. É impressionante. Eles estão pegando os adversários, os grandes, e estão encarando de igual para igual. Não estão abaixando a cabeça. O Água Santa ali contra o Palmeiras, os caras peitando os jogadores do Palmeiras. Então os caras não estão com medo de ninguém. Por isso que se acende um sinal de alerta, por quê? Porque não tem um time que vai respeitar. Fala, nossa, é o São Paulo. Não, os caras vão pra lá, vão jogar no Morumbi e falar, não, a gente tá aqui pra ganhar. Eu respeito a sua história, respeito tudo, mas aqui a gente tá aqui pra ganhar. Não tem essa. Aqui a gente joga de igual pra igual. Então se acende o sinal de alerta, porque não tem ninguém sobrando muito, né? Não tem ninguém muito ruim, se é quem pode dizer assim, né? Não é sobrando muito, não tem ninguém muito ruim. Os times estão brigando de igual para igual, estão peitando de frente e estão conseguindo arrancar resultados. Então o São Paulo tem que acender o sinal de alerta e repito, vai ter tempo agora, mas mesmo que não dê certo, mesmo que perca de novo, eu vou repetir. O Rogério ele é um cara que precisa de tempo. E se ele for mandado embora, o que é muito possível, aí eu acho que é um erro de planejamento, né, da gestão. Ah, mas ele tá desde o ano, mas mudou muito o elenco. Mudou muito. Então ele não, é como se ele começasse de novo, né, no São Paulo. É como se ele tivesse começado de novo. E se ele tá recomeçando de novo, ele voltou pro zero. Ele voltou para estaca zero. Então vamos ver quanto que essa gestão São Paulina tem convicção no trabalho do Rogério. Vamos ver. Tem gente que tá falando, tem que mandar embora agora, tem que fazer o que o Corinthians fez, tem que mandar embora agora, senão vai ser tarde. Eu acho um erro, né? Sincero, honestamente. O São Paulo tem que pôr um planejamento na mesa. O Paulista vai ser um fiasco, mas o Brasileirão vai começar a dar liga, vai começar a dar certo. E tem que estar contando com isso, e tem que respaldar o treinador. Porque o Corinthians, por exemplo, não respaldou o Silvinho, respaldou no final do ano, falou, não, é nosso treinador. O Silvinho chegou num nível de rejeição que é um absurdo, assim, chama muita atenção. E aí a diretoria não aguentou e foi de acordo com a torcida, né?
mostrou uma falta de planejamento e convicção que é absurdo, mas se é para fazer alguma coisa, tem que fazer agora, que tá no começo do Paulista. Nesse sentido tá certo. Se a gente vai fazer alguma coisa, a resposta tem que ser dada agora, que dá tempo da equipe se recuperar, a gente se classificar para o mata-mata do Paulista, seguir em preparação até a Libertadores, porque precisa de jogo, né, para se preparar para o início da Libertadores. Então é essencial seguir vivo no Campeonato Paulista, né? Então se tinha que fazer alguma coisa, realmente agora. A mesma coisa do São Paulo, se é para fazer alguma coisa, tem que ser agora, mas se tá confiando mesmo no trabalho do Rogério, então vai ter que deixar ele, custe o que custar. Porque eu acho que vai ter resultado, mas vai demorar. Ele mudou muito o elenco. O time ainda é muito ruim, né? Quando melhora uma coisa, piora outra coisa. Nesse caso foi a defesa. Então o time ainda é muito ruim. Mas precisa de. É um ponto derradeiro agora. Acho que a próxima partida é o ponto. É o ponto decisivo pro São Paulo. Ou decide que vai trocar o Rogério Ceni agora, pensando numa sequência no Campeonato Paulista, principalmente Paulista, né? Porque Brasileirão ainda tenho minhas dúvidas ainda, mas pelo menos Paulista, né? Não dá pro São Paulo pensar no Brasileirão nesse momento, por isso que eu falo, tenho minhas dúvidas. Não dá pra ficar pensando no Brasileirão nesse momento, né? Até porque não vai brigar por título, né? Desculpa, não é sendo pessimista nem nada, não vai brigar por título. Com o Flamengo com o elenco que tem, o Atlético Mineiro, não só com o elenco que tem, como tá jogando agora já, né? O Atlético também, o Palmeiras também. O São Paulo não briga por título. Então, se o objetivo é ganhar alguma coisa, tem que ser ganhar o Paulista. E se quiser ganhar o Paulista, agora é a hora da verdade. Agora é a hora definitiva, né? Se eu concordo, eu não concordo. Eu acho que merecia ser. Assim como eu achava, eu preferia que o Silvinho tivesse sequência. Por quê? Porque já que a gestão apostou, agora vai embora. Mas se não tem mais clima, não tem ambiente com a torcida, aí sinto muito, né? Aí é a hora definitiva. E eu acho que se perder a próxima partida, aí a torcida vai perder a paciência de vez. Aí não vai ter como. E mesmo se a gestão não mandar o Rogério embora, eu acho que ele vai pedir para sair. Porque ele não vai aguentar ver a torcida contra ele. Então é isso, gente. São os dilemas aí, né? Do Corinthians, o São Paulo vivendo algo levemente semelhante agora com o treinador. E o São Paulo viu, né? Corinthians viu a dificuldade do Flamengo e do Atlético Mineiro. Os dois clubes, talvez hoje no Brasil, até mais que o Palmeiras, com mais poder de investimento, de investir grana pesada, dificuldade de trazer um treinador. O São Paulo agora vai ver a dificuldade do Corinthians. É negócio mandar um treinador embora agora? Tem que ter alguém muito bem pensado para substituir o Rogério Ceni, se for fazer isso. Não é mandar embora, Deus dará, e depois agora a gente vai procurar. Né? Que foi o que o Corinthians fez, parece, né? Ia manter o Silvinho, mas putz, agora não dá mais. A torcida, o estádio inteiro xingando o Silvinho. Tem que mandar o cara embora. E aí agora sem nenhum nome na mesa, agora vai ter que ser meio aleatório, né? Que se o São Paulo for fazer isso, não é legal, mas já tem que começar a pensar no nome agora. Se nada der certo, a gente tem que ir nesse cara. Tem que ter um nome na mesa já pra trabalhar. Não dá pra mandar o cara embora agora que a gente vai pensar. Aí, o que é muito possível de acontecer, né? Porque é uma série de lambanças da gestão São Paulina. Mas enfim, hoje eu finalizo o podcast, queria falar mais sobre isso, né? Um pouco do Mundial que já começou, a busca do Corinthians aí e o drama do São Paulo, né? Que segue sem vencer. Melhorou? Melhorou. Mas não dá para animar com isso, não. Eu falei, o torcedor mais otimista, e aí eu trouxe aqui alguns pontos que dá para tentar se prender, para não ficar tão chateado, mas é difícil. O início é extremamente ruim e não dá pra gente negar que a equipe também não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Tem muita coisa que melhorou, mas tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo o podcast. Quero desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço
A gente segue acompanhando o mercado e semana que vem a gente está de volta para repercutir tudo que a gente tem de novo, tá? Então, galera, valeu, forte abraço, se cuidem e até semana que vem. Tchau.